Oi a todos, bom dia. Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje nós vamos fazer um vídeo sobre balanço de massa e reatores ideais na engenharia sanitária e ambiental. Este é um vídeo introdutório, onde nós vamos apresentar os principais fundamentos utilizados quando nós fazemos balanço de massa e os reatores considerados ideais, os chamados ideais. Nós vamos estudar as suas principais características e aonde que nós mais tipicamente os utilizamos na engenharia sanitária e ambiental. Esse vídeo nós estamos fazendo a pedido de Francisco Oriol, acho que é assim que é a pronúncia do nome do Francisco Oriol. Ele nos fez um pedido para que nós fizéssemos um vídeo falando sobre reatores ideais e sua aplicabilidade na engenharia sanitária e ambiental. É sempre importante nós fazermos uma contextualização acerca do estudo de reatores ideais na engenharia sanitária e ambiental. Esse é um estudo que é muito abordado na engenharia química. A engenharia química tem um conjunto de disciplinas que tratam única e exclusivamente sobre reatores, os mais diferentes tipos, as mais diferentes concepções, tendo em vista naturalmente a produção de determinados produtos, ou seja, transformação de reagentes em produtos dentro da engenharia química. O que nós fazemos dentro da engenharia sanitária e ambiental? Nós utilizamos os conceitos clássicos de balanço de massa e reatores que nós temos na engenharia química, utilizamos os conceitos clássicos e básicos e nós adaptamos, utilizamos para problemas que tipicamente nós encontramos no projeto de estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgotos, modelação de corpos d'água, ou seja, nós utilizamos conceitos que são estudados tipicamente na engenharia química e nós os adaptamos para a nossa realidade dentro da engenharia sanitária e ambiental. Esse é um tópico de grande relevância, por quê? Porque tira o empirismo quando nós fazemos o dimensionamento de operações e processos unitários em estações de tratamento de água e esgotos sanitários. Existia no passado um alto grau de empirismo no dimensionamento dessas unidades. E na hora que nós trazemos conceitos de reatores e balanço de massa, que são vistos com bastante cuidado dentro da engenharia química, nós trazemos para dentro da engenharia sanitária e ambiental, nós evitamos esse grau de empirismo, nós procuramos colocar um caráter um pouco mais científico quando nós dimensionamos uma série de processos de operações unitárias em estações de tratamento de água. Lembrando que uma estação de tratamento de água, ela nada mais é do que uma somatória de processos e operações unitárias, que são dispostas de tal forma a atenderem determinadas finalidades. Então, nós temos, por exemplo, decantadores convencionais, é uma unidade onde o meu objetivo principal é a separação de sólidos. Mas é importante que nós conheçamos como que essa unidade, hidraulicamente, ela se comporta. Então, quando nós, por exemplo, nós temos floculadores do tipo mecanizados, como que hidraulicamente esse sistema ele se comporta? Como é que eu posso estudar, modelar o escoamento hidráulico dessas unidades em estações de tratamento de água e também em estações de tratamento de esgotos sanitários? Quando a gente pega, por exemplo, uma ET do tipo nudos ativados, clássica, convencional, ela é composta por um inúmero conjunto de processos e operações unitárias. Nós temos desde caixas de areia, sistemas de pré-tratamento, decantadores primários, tanques de aeração, decantadores secundários, unidades de tratamento da fase sólida. Então, como é que nós podemos fazer o dimensionamento dessas unidades? Nós temos o coração do processo biológico, os nossos tanques de aeração, eles podem ter diferentes tipos, diferentes padrões de escoamento, e como é que nós então modelamos, como é que nós dimensionamos essas unidades? Daí a importância de nós conhecermos, termos um conceito de reatores e balanços de massa, de tal forma que a gente consiga propor equações clássicas, equações cinéticas incorporadas a processos e operações unitárias, de tal forma que a gente consiga fazer o dimensionamento dessas unidades utilizando uma base científica, evitando o empirismo, que é isso que a gente quer, na verdade, aos poucos, ir eliminando do dimensionamento dietas e ética, uma série de outros processos e operações unitárias. Nós saímos do empirismo e entramos numa base mais racional, uma base mais científica. Nós temos um tanque de contato. O tanque de contato é uma unidade de desinfecção. E a gente quer que ela tenha um comportamento hidráulico que, naturalmente, me otimize a eficiência do processo de desinfecção. Então, ela tem um padrão de escoamento.
eu tento fazer com que ela tenha um padrão de escoamento considerado clássico, considerado ideal. Mas por que isso? Então, daí a importância de nós estudarmos balanço de massa e reatores ideais. Pois bem, o nosso objetivo, essencialmente, qual que é? Nós temos um sistema qualquer, onde nós temos entrada de massa, nós temos saídas de massa. Eu posso ter, na verdade, muitas entradas de massa, eu posso ter muitas saídas de massa. O meu objetivo dentro desse sistema, ao nós fazermos um balanço de massa, é nós quantificarmos quanto nós temos de entrada, quanto nós temos de saída e, naturalmente, quais são as transformações que esses elementos, que esses compostos estejam sofrendo dentro do meu elemento, dentro do meu volume de controle. Nós já vamos ver daqui a pouquinho que, normalmente, dentro da mecânica dos fluidos, da hidráulica, a nossa região de estudo, nós temos por nomenclatura, nós chamamos de volume de controle. Dentro da engenharia química, nós chamamos de reatores. Mas a essência é a mesma. Ou seja, eu tenho entrada de massa, eu tenho saída de massa, eu tenho transformações que acontecem aqui dentro desse reator, posso ter inúmeras reações físico-químicas, reações biológicas, que me possibilita a transformação, por exemplo, de A mais B, indo para C mais D. Então eu preciso colocar isso dentro de um equacionamento. E esse equacionamento, esse meu volume de controle, ele pode retratar desde um sistema de engenharia, ou seja, o que é um sistema de engenharia? Um sistema de engenharia, eu conheço uma condição de entrada e eu fixo uma condição de saída. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero dimensionar esse volume de controle. Ou seja, eu quero estabelecer uma base para que eu possa projetar essa unidade. Ou seja, eu conheço uma entrada, eu fixo uma saída, conheço as transformações que meus elementos vão sofrer dentro desse volume de controle, e meu objetivo é justamente dimensionar esse volume de controle, dimensionar essa unidade. Eu posso ter, ao contrário, um sistema natural, por exemplo, um rio, um corpo d'água, um reservatório, um lago, um sistema natural. E num sistema natural, nesse caso, muitas vezes eu conheço a entrada, ou eu posso conhecer as variações da entrada ao longo do tempo. E aí o meu sistema ele é definido, as suas características físicas são conhecidas. Eu quero saber como que esse sistema vai se comportar, dado que eu tenha certas entradas e qual vai ser a sua saída. Ou seja, eu quero antecipar mudanças ambientais em função de diferentes inputs. Dadas minhas diferentes condições de entrada, eu quero saber como serão as minhas saídas. Então, eu posso, quando nós trabalhamos com reatores de balanço de massa, eu posso enxergar isso dentro de um sistema de engenharia. Qual é o meu propósito? Dimensionar alguma unidade. Mas, da mesma forma, eu posso querer conhecer o comportamento de um corpo d'água natural. Eu tenho um sistema natural, eu quero saber quais serão as saídas desse sistema, dada que eu tenha diferentes tipos de inputs. Então, para isso, agora a gente tem que avançar. Eu posso, por exemplo, querer estudar um reservatório. Eu posso, por exemplo, querer estudar um corpo d'água. Ou seja, quando nós falamos em reatores e balanço de massa, nós não estamos falando apenas em sistemas de engenharia, que é o que normalmente a gente enxerga mais fortemente. Quero dimensionar um decantador primário, um decantador secundário, um tanque de aeração, um sistema de floculação. Normalmente nós enxergamos reatores e balanço de massa sobre esse prisma, ou seja, o dimensionamento da unidade. Mas muitas vezes eu quero estudar o comportamento de um corpo d'água. Eu quero fazer um estudo de autodepuração. Eu quero estudar o comportamento de um lago, de um reservatório, mediante diferentes inputs ao longo desse corpo d'água. Então, não se restringe somente a sistemas de engenharia. Também eu posso fazer para sistemas naturais. Para isso, eu preciso fazer para cada sistema, para cada volume de controle, um balanço de massa. Então, imaginemos que nós tenhamos aqui uma região de estudo. E aí nós vamos estabelecer um volume de controle para essa região de estudo. E nós podemos ter, por exemplo, diferentes entradas. Eu posso ter uma vazão Q1 de entrada, uma vazão Q2 de entrada. E eu posso ter, por exemplo, presente nesta vazão de entrada, eu posso ter diferentes constituintes. Eu posso ter um constituinte A, um constituinte B, um constituinte C, e cada vazão tendo as suas respectivas concentrações de entrada. Por exemplo, a vazão Q1 está associada à vazão Q1 uma concentração de entrada 1A0, um C0. Na vazão Q2, eu posso ter uma concentração de entrada também 1A0. Eu coloquei o índice 2 para indicar que está associado à vazão Q2,
um A0, índice 2, um B0, índice 2. Eu posso ter dentro desse sistema transformações físico-químicas. Por exemplo, eu estou postulando que A é um reagente, ele está reagindo e transformando-se em um produto, B, ou seja, A transforma-se em B. Ou seja, eu tenho uma reação físico-química. E eu tenho saídas. Eu tenho uma vazão Q3 de saída, uma vazão Q4 de saída. E em cada vazão eu tenho constituintes A, B e C nas suas respectivas vazões de saída. Na hora que eu faço um balanço de massa, essencialmente o que eu escrevo? A minha recomendação, sempre quando nós fazemos balanço de massa, minha sugestão, sempre façamos o balanço de massa pensando em massa. E depois nós fazemos as devidas transformações para a concentração. Ela é mais fácil. E o balanço de massa para esse volume de controle, como é que eu escrevo? Ora, eu digo que a variação da massa ao longo do tempo para este volume de controle, ou seja, a taxa de variação de massa dentro deste volume de controle, ela tem que ser igual à taxa de entrada de massa no meu volume de controle, quanto entra de massa ao longo do tempo nesse volume de controle, quanto sai de massa neste volume de controle, e alguma coisa que me reflita as transformações que os meus diferentes constituintes eles vão ter dentro desse reator. Esse composto ele reage, ele sofre transformações, então isso tem que estar inserido dentro de um termo que me reflita a cinética química, ou seja, qual é a taxa de variação dos meus elementos em função de reações físico-químicas, reações biológicas dentro desse reator. Se o composto for conservativo, este termo DMDT é igual a zero. Se ele não for conservativo, eu tenho que levar em conta essas taxas de transformações de A, de B, de C ao longo do meu reator. Então, basicamente, esta é a equação que me reflete o balanço de massa dentro de um volume de controle. E, na verdade, essa equação, ela é a origem dela, se vocês relembrarem os bons livros de mecânica dos fluidos, o teorema de Reynolds, o famoso teorema de Reynolds, me permite obter a equação geral do balanço de massa para um volume de controle. Então, é muito fácil dela ser demonstrada, existem inúmeras demonstrações é, a partir do teorema de Reynolds, que me dá origem ao balanço de massa dentro de unidades, dentro de sistemas. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu sei que a variação da massa do meu, qualquer constituinte, a variação da massa dentro do meu volume de controle ao longo do tempo tem que ser igual a uma certa taxa de entrada, uma certa menos uma taxa de saída e mais ou menos alguma coisa que me reflita as reações, as transformações físico-químicas dentro desse volume de controle, dentro desse sistema. Pois muito bem, como é que eu posso quantificar a massa de entrada e a massa de saída? Ela é basicamente a vazão vezes a concentração. Ou seja, a taxa de entrada de massa ao longo do tempo, a taxa me reflete uma variação de massa ao longo do tempo, nada mais é do que uma vazão por uma concentração. Se vocês tiverem dúvidas, faça uma análise dimensional. Na hora que você multiplica a vazão, por exemplo, metro cúbico por dia, por concentração, quilos por metro cúbico, você vai ver que a unidade vai ser quilos por dia. Então, vazão vezes a concentração me permite calcular a taxa de entrada e saída de massa dentro do volume de controle. E as reações físico-químicas? As reações físico-químicas eu tenho que quantificar multiplicando um dCdt, que está associado à cinética química, vezes o volume do reator. E com isso eu consigo fazer o meu balanço de massa. Então, por exemplo, se eu tiver para esse sistema, se eu quiser escrever o balanço de massa, por exemplo, para o elemento A, vamos escrever o elemento A, o DMDT associado a A. Eu preciso quantificar as taxas de entrada de massa de A dentro do volume de controle. Mas quanto que entra de A? É uma vazão Q1 vezes uma concentração A01. Quanto entra de A associado à vazão 2? Q2 vezes A02. Quanto sai do volume de controle? Bom, eu tenho três vazões de saída. Eu tenho Q3 e tenho Q4. E eu tenho A3 e tenho A4. Então, AS4. Então, eu tenho Q3 que multiplicado por uma concentração de A na saída, que está associado à vazão 3, Q3 A3 menos Q4 AS4. E menos um termo que me reflita a cinética. Veja que A ele é um reagente, ele está dando origem a B. Então, DADT é um termo negativo, que me reflete a cinética, a taxa de transformação de A indo para B. É um DADT vezes o volume. Isto aqui é o balanço de massa para o meu composto A. Eu posso escrever a mesma
o mesmo balanço de massa, por exemplo, para o composto B. Aonde que eu tenho B? Eu tenho B, por exemplo, somente na vazão Q2. Eu não tenho B na vazão Q1. Então, o que é dMdt? É Q2 vezes B0, B02, está aqui. O B somente eu tenho na vazão 2. E veja que eu tenho a presença do B na vazão de saída Q3 e Q4. Então, eu tenho vazão Q3 vezes BS3 menos Q4 vezes BS4. E agora eu preciso refletir também uma taxa de aparecimento de B no reator, porque A dá origem a B. Então, como eu conheço o DADT, então eu sei que, respeitada a cinética, então mais DADT vezes o volume me reflete a taxa de aparecimento de B no reator, que tem que ser exatamente igual à taxa de consumo de A ao longo do reator. Lembrando que nesse caso, eu estou adotando uma cinética simples, uma relação molar 1 para 1. Então eu posso escrever que a taxa de aparecimento de B é igual a mais DADT vezes o volume. Assim eu escrevo o balanço de massa para o composto B. Composto C. O que me difere o composto C dos demais? Ele é conservativo. Estou admitindo que ele não está sofrendo nenhum tipo de reação físico-química dentro desse sistema. Aonde eu tenho C? Eu tenho C na vazão Q1, mas não tenho C na Q2. Então, qual é a taxa de entrada de C no reator? É Q1 vezes C01. Aonde sai C? Sai tanto na vazão Q3 e Q4, mas não tem cinética. Então, menos Q3 CS3 menos Q4 vezes CS4. Assim eu faço o balanço de massa para o meu composto A, para o meu composto B, para o meu composto C. Ou seja, quando eu faço um balanço de massa para um determinado volume de controle, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Estabelecer um volume de controle. Uma vez estabelecido o volume de controle, eu seleciono as minhas variáveis. Veja que no meu exercício eu tinha 3 variáveis de interesse, A, B e C. Então, eu preciso selecionar quais variáveis são relevantes para mim. É DBO? É oxigênio dissolvido? É DQO? É nitrogênio? Nitrogênio na forma de nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, nitrogênio orgânico, fósforo, cloretos, sulfatos? Não importa, eu preciso definir as minhas variáveis de estudo. E para cada uma dessas variáveis de estudo, eu preciso definir as eventuais equações cinéticas que me reflitam transformações dentro do volume de controle. Então, uma vez definido o volume de controle, selecionando as minhas variáveis de estudo, quantas são relevantes, defino as equações cinéticas, preciso conhecê-las, aí eu preciso conhecer o modo de operação desse volume de controle. Aí é que entra o conhecimento de reatores ideais. Eu vou ter que postular um padrão de escoamento para o meu reator, de tal modo que eu consiga estabelecer uma equação que me reflita a taxa de variação desse composto dentro do meu sistema, propriamente dito. Então, eu preciso definir o modo de operação do volume de controle. Conheço as minhas taxas de entrada, conheço as minhas taxas de saída, porque se eu postular como o reator vai se comportar, eu consigo estabelecer, consigo admitir como serão essas taxas de saída dentro do volume de controle, e aí eu faço meu balanço de massa, propriamente dito. Ou seja, para cada elemento de estudo, para cada composto que eu estou estudando, eu tenho que fazer o seu respectivo balanço de massa. E muitas vezes essas equações elas vão se relacionar umas com as outras. E aí eu tenho um conjunto de equações. Uma vez resolvido, eu tenho resultados. E aí eu tenho que fazer a avaliação se esses resultados são coerentes ou não. Então, basicamente, é assim que a gente trabalha. Nós fazemos um balanço de massa, e aí eu preciso postular agora como que esse reator ele se comporta. Pois bem, nós mostramos a essência do balanço de massa. Então, é sempre importante nós lembrarmos. Normalmente em mecânica dos fluidos, em hidráulica, a nossa região de estudo ela é delimitada pelo que nós chamamos de um volume de controle. Lá eu vou definir taxas de entrada, taxas de saída e eventuais taxas de transformação. Na engenharia química, o volume de controle é a mesma coisa, só que na engenharia química eles costumam eles têm por nome, chamam de reatores. Então, reatores e volume de controle é exatamente a mesma coisa. Só que dentro da nomenclatura da engenharia química, eles chamam de reatores. Não muda nada. E aí, quais são os reatores mais estudados dentro da engenharia química e que nós estudamos como padrão dentro da engenharia sanitária? É o que nós chamamos de reatores ideais. Esses reatores ideais, nós temos 4 grandes tipos: reatores em batelada, reatores em semibatelada, reatores de mistura completa,
e reatores pistonados ideais. Eles são chamados de reatores ideais por quê? Porque eles têm um padrão de escoamento conhecido, definido, e esse padrão de escoamento me define extremos. Eu tenho extremos de comportamento quando eu falo em reatores ideais. Dois desses reatores, o reator em batelada, na verdade, é um caso particular do reator semibatelado. O reator batelada e o reator semibatelada são reatores descontínuos. O reator de mistura completa e o reator pistonado ideal são reatores de escoamento contínuo e tem um padrão de escoamento muito claro, clássico, bem definido e que me definem condições extremas de mistura. Por isso que eles são chamados de reatores ideais. E aí tem um aspecto interessante. Eles são chamados de reatores ideais. Então, se existem reatores ideais, é porque devem existir reatores não ideais. O nosso objetivo nesse vídeo é nós falarmos sobre reatores ideais. Depois nós faremos outros vídeos abordando como nós podemos trabalhar com reatores não ideais. Mas este vídeo nós vamos falar única e exclusivamente sobre reatores ideais. Bom, o objetivo desse vídeo, essencialmente, é nós fazermos uma introdução. Depois, nós vamos produzir um conjunto de vídeos onde nós vamos explicitar com mais detalhes todas as equações de dimensionamento, com alguns exemplos. Nós vamos explicitar as equações de dimensionamento de reatores em batelada, semibatelada, mistura completa e reatores ideais. Este vídeo tem um caráter introdutório, então, por hora, nós vamos apresentar as principais características de cada reator. O equacionamento mais detalhado nós vamos deixar para vídeos posteriores. Qual que é a característica do reator em batelada? Qual que é a característica clássica do reator em batelada? O reator em batelada, característica número 1, ele não tem vazão de entrada e não tem vazão de saída. Primeiro ponto, não tem vazão de entrada, não tem vazão de saída. Segundo ponto, ele é um reator que tem um sistema de agitação. Ele tem um sistema de agitação tal que me permite que eu tenha um excelente grau de mistura dentro do reator. O que significa ter um excelente grau de mistura? Ora, qual que é o meu objetivo quando eu estudo reatores? Essencialmente, é definir, é calcular, determinar alguma expressão que me permita calcular a concentração de qualquer elemento dentro desse reator em função de x, de y, de z e de t. X, y e z são coordenadas, ou seja, eu quero conhecer a concentração em cada ponto x, y, z em função do tempo. Essencialmente, esse é o meu objetivo. No entanto, quando eu estou postulando que ele tem uma agitação, um grau de agitação muito bom, a característica desse reator é que, a partir dessa mistura sendo bem efetuada, ele me diz, eu não tenho gradientes de concentração ao longo do espaço. Quando eu digo que eu não tenho gradientes de concentração, eu digo matematicamente que ΔC, ΔX é igual a ΔC, ΔY, é igual a ΔC, ΔZ e igual a zero. Ou seja, não existe variação da concentração ao longo do espaço. A concentração do meu elemento de estudo dentro desse reator varia somente em função do tempo. Ou seja, agora eu não tenho gradientes de concentração ao longo de x, y e z. A concentração pode variar no tempo, mas não varia no espaço. Então, característica clássica do reator em batelada: não tem entrada, não tem saída. E ele é completamente misturado. Ou seja, eu apenas tenho gradientes de concentração em função do tempo. Então, característica básica: reator descontínuo. Segundo, se o reator é descontínuo e a vazão de entrada é zero, a vazão de saída é zero, o volume do reator permanece inalterado com o tempo. Não tem variação de volume. Terceiro ponto, ele é completamente misturado. E quando eu digo que ele é completamente misturado, significa que não há gradientes de concentração no espaço. Ou seja, para um tempo fixo T, para um T fixo, as concentrações de qualquer elemento dentro do reator, elas são rigorosamente iguais. Essas são as características clássicas de um reator em batelada. Aonde que eu aplico reatores em batelada na engenharia sanitária e ambiental? É muito comum a utilização de reatores em batelada quando eu estou trabalhando com pequenos volumes de efluentes. Por exemplo, eu gero 1 metro cúbico de efluente por dia. É um volume pequeno.
Então eu consigo, por exemplo, fazer o tratamento desse efluente num reator em batelada. Eu posso estabelecer o meu reator com volume de 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, eu recebo o meu volume diário de efluentes, que é um volume relativamente pequeno. Muitas vezes esse volume eu gero num intervalo de tempo muito curto, em 15, 20 minutos, por exemplo, eu gero esse volume de 1 metro cúbico. Eu não consigo distribuir esse volume ao longo de 24 horas por dia, por exemplo. E aí eu consigo armazenar e tratar num reator embatelado, aonde eu trato volumes definidos ao longo do tempo. Eu vou trabalhar, eu vou tratar esse 1 metro cúbico. Então, eu consigo. E qual que é a grande vantagem do reator embatelada? Bom, primeiro que eu consigo controlar a qualidade do efluente. Então, até que o meu efluente ele atinja uma determinada qualidade, se ele não atingir, eu continuo com o meu processo de tratamento. Uma vez atingido um padrão de qualidade definido, aí eu posso fazer o seu descarte final. Então eu consigo controlar melhor a qualidade do efluente tratado, porque eu estou tratando em batelado. Ou seja, eu estou trabalhando com um volume fixo, sem entrada, sem saída, e aí eu posso processar isso em meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, que seja, o tempo que for necessário, de tal forma que eu consiga reduzir a concentração de alguma coisa de C0 para C. Mas lembrando, normalmente o reator em batelada, a gente normalmente trabalha com pequenos volumes de efluentes. Por exemplo, quando eu faço ensaio de jarros, ensaios de jar teste, quando eu realizo ensaios de tratabilidade, ele nada mais é do que um reator embatelado. O que eu estou fazendo? Eu estou simulando o processo de tratamento e a sua otimização num jarro, onde eu não tenho entrada e não tenho saída. Eu estou simulando o processo de tratamento no ensaio de jarros. Isso é um reator embatelado. Reator em batelada é um exemplo clássico da utilização de reatores em batelada na engenharia sanitária e ambiental. É uma variante do processo de lodos ativados, é o famoso reator em batelada, onde, na verdade, o reator opera durante um tempo como semi-batelado e depois opera como batelado. Então, o reator em batelada é uma operação relativamente comum em ETs projetadas como sendo do tipo ETs, do tipo lodos ativados, do tipo batelada, que é uma ET muito interessante. Ela tem inúmeras vantagens, porque ela me permite trabalhar na modalidade aeração prolongada, ela me permite, primeiro, trabalhar em batelada, e o decantador secundário está associado diretamente ao tanque de aeração. Então, ela é extremamente vantajoso como uma alternativa de processo de tratamento. Então, nesse caso, eu tenho um sistema que me trabalha como, durante um período, vai trabalhar como batelada. Não tem entrada de vazão, não tem saída de vazão, e aí vai acontecer, todos os meus processos físico-químicos, biológicos principais vão acontecer dentro desse reator. Quando eu opero então esse reator no modo batelado, não tem entrada de vazão, não tem saída de vazão, e vai se processar a remoção de carga orgânica dentro desse sistema. É uma operação, é um exemplo, inclusive, para sistemas que podem ser até de vazões significativas. É muito comum, inclusive, no litoral de São Paulo, boa parte das ETs que a Sabesp implantou no litoral norte, no litoral sul, são ETs do tipo lodo ativado batelado. É uma operação muito, é uma ET, uma concepção muito interessante para certos tipos de processos de tratamento. É muito interessante. Vamos falar do reator semi-batelada. O que me difere o reator semi-batelada do reator batelada? Bem, o reator semi-batelado, diferentemente do reator batelado, ele tem entrada de vazão, mas não tem saída. Então, qual que é a consequência? O volume varia. Tem entrada de vazão, mas não tem saída. Então, existe uma variação do volume ao longo do tempo. Mas o reator, ele também é submetido a um certo grau de agitação, de tal forma que eu postule que não haja gradientes de concentração em função do espaço. Ou seja, ΔC, ΔY é igual a ΔC, ΔX, que é igual a ΔC, ΔZ. E todos são exatamente iguais a zero, ou seja, não existe gradiente de concentração no espaço. Existe variação no tempo, mas não existe no espaço. Então, o que me difere o semi-batelada do batelada? O semi-batelada tem vazão de entrada, mas não tem vazão de saída. Então, qual é a consequência? O volume do reator tende a variar, ele vai variar, mas ele é completamente misturado. Ou seja, ele também é um reator descontínuo, porque eu tenho entrada de massa, mas não tem saída de massa.
O volume agora é variável no tempo, porque eu tenho vazão de entrada, mas não tenho vazão de saída. Ele é completamente misturado. Então, ao ser completamente misturado, o que eu estou dizendo? Que eu tenho ausência de gradientes de concentração ao longo do reator. Ou seja, por um tempo fixo T, as concentrações elas são rigorosamente iguais dentro do reator. Normalmente, aonde que eu utilizo reatores semi-batelados? Da mesma forma, normalmente para tratamento de pequenos volumes de efluentes. E da mesma forma, eu posso controlar a qualidade do efluente. Por quê? Porque eu posso operar esse reator semi-batelada primariamente durante um certo tempo como semi-batelada e posteriormente eu posso trabalhar durante um período de tempo como batelada. Então, eu consigo trabalhar melhor, controlar melhor a qualidade do efluente tratado. O melhor exemplo que nós temos de um reator semi-batelada na engenharia sanitária e ambiental é, como disse para vocês, uma variante do processo de lodos ativados que nós chamamos de lodos ativados batelada, aonde, nesse caso, agora eu estou operando o reator no modo semi-batelada, ou seja, eu tenho entrada de vazão e concomitantemente com a entrada de vazão, não tem saída, então tem entrada de vazão, e eu concomitantemente com a entrada de vazão, eu possibilito a aeração do conteúdo do tanque de aeração e possibilito a remoção de carga orgânica, posso possibilitar nitrificação, ou seja, o tratamento se processa conjuntamente com a entrada de vazão dentro do meu reator, dentro do meu volume de controle. Então, é o melhor exemplo que nós temos na engenharia sanitária e ambiental de um reator que trabalha ora como semi-batelada e posteriormente depois como batelada. É um lodo ativado batelada. É uma excelente opção, como eu disse para vocês, de tratamento de águas residuárias. Continuando, e o reator de mistura completa? Qual que é a característica do reator de mistura completa? Então, agora, o reator de mistura completa, ele é um reator contínuo. Ele não é descontínuo, ele é contínuo. Ou seja, ele tem vazão de entrada e tem vazão de saída. Normalmente, a vazão de entrada é igual à vazão de saída, o que faz com que o volume do reator ele seja constante ao longo do tempo. Da mesma forma, ele é completamente misturado. Eu admito que esse reator tenha um grau de mistura tal que eu não tenha gradientes de concentração no espaço. Ou seja, ΔC, ΔX igual a ΔC, ΔY, que é igual a ΔC, ΔZ igual a zero. Ou seja, as concentrações não variam no espaço, variam somente no tempo. Então veja que o reator de mistura completa, então qual que é a diferença do batelada e do semi-batelada? Agora ele é contínuo. Ele tem vazão de entrada, tem vazão de saída. Normalmente, nós admitimos que a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Portanto, o volume do reator permanece inalterado ao longo do tempo e, da mesma forma, ele é completamente misturado. Ou seja, inexiste gradientes de concentração ao longo do tempo. Ou seja, inexiste gradiente de concentração no espaço. A concentração pode variar no tempo. Ou seja, característica, como eu disse para vocês, é um reator contínuo. Normalmente a gente admite que a vazão afluente é igual à vazão efluente. Se as vazões são iguais, o volume do reator permanece constante e invariável no tempo. Ele é completamente misturado. E ao admitir que ele é completamente misturado, eu tenho ausência de gradientes de concentração no espaço. E isso faz com que, por um determinado tempo fixo T, as concentrações de C, ou de A, ou de B, dentro do reator, elas sejam rigorosamente iguais em todos os pontos. Essa é a característica clássica do reator de mistura completa. Pois muito bem, aonde que nós temos na engenharia sanitária e ambiental sistemas que podem ser admitidos como trabalhando como reatores de mistura completa? Normalmente nós admitimos para sistemas que trabalhem com sistema com vazões contínuas, quando normalmente nós temos uma vazão de entrada, uma vazão de saída, normalmente as vazões são mais altas. Mistura rápida em estações de tratamento de água, em estações de tratamento de esgotos sanitários, quando nós temos processos físico-químicos. Mistura rápida, nós tipicamente admitimos que elas estejam acontecendo em reatores de mistura completa. Por quê? Porque eu preciso ter um certo grau de agitação, de homogeneização do fluido, de tal forma que eu possibilite misturar o coagulante na fase líquida. Então, nós admitimos que esses tipos de reatores, que é a mistura rápida, normalmente se comportem como um reator de mistura completa. Sistemas de floculação mecanizados em estações de tratamento de água
Normalmente nós admitimos que esse reator se processa, que essa mistura se processa num reator de mistura completa. Inclusive, nesse caso, nós admitimos que esses reatores, na verdade, sejam um conjunto de reatores de mistura completa em série. Normalmente, nós fazemos um escalonamento dos gradientes de velocidade em estações de tratamento de água. Então, sistemas de floculação mecanizados, nós postulamos que eles são compostos como reatores de mistura completa em série. Normalmente, a gente admite que ela se comporte, cada reator se comporte individualmente como um reator de mistura completa. Nós vamos ver posteriormente em outros vídeos que não necessariamente eu estou postulando que se comporte como um reator ideal. Não necessariamente ele o é, mas eu estou postulando que ele se comporte como um reator ideal. Pode ser que não seja, mas eu estou postulando um modelo. E aí eu parto do pressuposto que ele seja um reator de mistura completa. Lagoas aeradas, por exemplo. Quando eu dimensiono lagoas aeradas, o dimensionamento de lagoas aeradas parte do pressuposto que esse reator se comporte como um reator de mistura completa. É um exemplo típico de um processo biológico onde nós admitimos que o sistema comporte como um reator de mistura completa. Tanque de geração em processos biológicos, normalmente é muito comum nós admitirmos que os nossos tanques de geração em sistema de lodos ativados eles se comportem como reatores de mistura completa. Posso até, conforme a geometria do tanque de geração, eu posso dizer, olha, não é exatamente um reator de mistura completa, mas eu admito muitas vezes no dimensionamento que ele se comporte como um reator de mistura completa. E aí nós vamos ver posteriormente, quando nós conseguirmos explicitar melhor o equacionamento em alguns exemplos, nós vamos ver que ao admitirmos que o reator se comporta como um reator de mistura completa, nós estaremos sempre trabalhando a favor da segurança. Porque lembra que nós dissemos que por que nós chamamos reatores de mistura completa, reator pistonado ideal, de reatores ideais. Por que eles são ideais? Porque eles têm padrões de escoamento, padrões de mistura, que vão delimitar extremos. E aí, ao admitir o reator que se comporte como um reator de mistura completa, ele automaticamente vai ter um extremo e é uma condição de mistura pior para determinados tipos de reações que acontecem dentro desse sistema. Mas nós vamos comentar posteriormente. Então, tanques de geração, normalmente nós postulamos que eles se comportem como reatores de mistura completa. Lagoas de estabilização, também muitas vezes nós postulamos que elas se comportam como reatores de mistura completa. Bom, e o reator pistonado ideal? O que me classifica, o que me caracteriza um reator pistonado ideal? É o nosso último reator considerado como reator ideal. Aqui nós temos já uma diferença mais significativa em relação ao reator de mistura completa. Vamos admitir um reator pistonado ideal como sendo uma unidade onde eu tenho uma grande relação comprimento-largura. Ou seja, ele tem uma largura pequena e tem um comprimento enorme, grande. Ou seja, é uma unidade no qual eu tenho uma grande relação comprimento-largura. Agora, o que eu vou admitir? Eu tenho uma vazão de entrada. E nessa vazão de entrada eu tenho um elemento, um constituinte de estudo que eu estou chamando de C0. Ou seja, eu tenho uma vazão e um C0 na vazão de entrada. E eu tenho uma vazão de saída. Normalmente, vazão de entrada é igual a vazão de saída. E aí eu vou ter uma concentração de C na saída desse reator. Agora, lembrando, o nosso objetivo principal é nós podermos, ao nós postularmos que o meu sistema se comporta de uma determinada forma, tem um certo grau de mistura, um padrão de escoamento e mistura, o que eu quero? Na verdade, eu quero calcular a concentração em função de X, Y, Z e T. Bom, só que aqui no reator pistonado ideal, nós vamos dizer o seguinte: olha, se eu fizer um corte no reator, no plano YZ, eu vou dizer que eu não tenho gradientes de concentração no plano YZ. Mas, diferentemente, deverão existir gradientes de concentração no eixo do X. Ou seja, a concentração C vai variar com X e vai variar no tempo, mas não vai variar em relação a Y e não vai variar em relação a Z. Ou seja, quando nós formos estudar reatores pistonados ideais, o seu equacionamento, eu vou ter que, de alguma forma, levar em conta como estas concentrações variam no eixo do X. Embora ela não varie
no plano YZ, ela vai variar no eixo do X. Então, a concentração de C agora varia em função de X e varia em função do tempo. Lembra que no reator de mistura completa a concentração só varia no tempo. Aqui, e não só varia no tempo. E aqui não. Aqui agora eu estou postulando que exista um gradiente de concentração ao longo do eixo do X. Isso vai me definir um outro padrão de mistura que deverá definir um extremo, um outro extremo. E aí nós vamos depois, posteriormente, podemos fazer essas comparações. Bom, características do reator pistonado ideal. Ele é contínuo. Normalmente a vazão afluente é igual à vazão efluente, o que faz com que o volume do reator permaneça constante e invariável no tempo. Só que agora eu tenho gradientes de concentração no eixo do X. Não tenho no plano YZ, mas tem variação de gradientes. Tenho gradientes de concentração no eixo do X. E não existem gradientes no plano YZ, mas existe um gradiente no eixo do X. E aí, quando nós formos fazer os balanços de massa para reator pistonado ideal, eu não vou poder admitir um volume de controle ao longo de todo o reator. Eu vou ter que fazer esse balanço de massa para um elemento de volume, porque agora eu tenho uma variação da concentração no eixo do X. Aí eu tenho que trabalhar agora com um elemento de volume. Aonde que eu tenho a grande aplicabilidade de reatores? Onde que eu admito que certas unidades comportem-se como reatores ideais? Lógico que ele é normalmente adequado para grandes vazões, e quando normalmente eu tenho uma vazão de entrada e uma vazão de saída contínua. Sistemas contínuos, então eu vou ter que trabalhar com reatores contínuos. Os nossos dois reatores contínuos, a mistura completa e o pistonado ideal. Então, são adequados para grandes vazões, porque normalmente nós admitimos que essas vazões elas sejam contínuas ao longo do tempo. Decantadores em estações de tratamento de água, nós postulamos que elas se comportem como reatores pistonados ideais. Unidades de floculação hidráulica, do tipo fluxo vertical ou horizontal, em estações de tratamento de água, dada a presença de chicanas ao longo do escoamento, normalmente nós postulamos que esse tipo de sistema de floculação comporte-se como um reator pistonado ideal. Normalmente a gente admite que seja um reator pistonado ideal. Decantadores primários e secundários em estações de tratamento de água, nós também admitimos que sejam unidades cujo comportamento hidráulico aproxime-se de um reator pistonado ideal. Tanques de contato em etas e etes, como nós vamos processar um processo de desinfecção, normalmente o melhor comportamento hidráulico do reator tem que se aproximar de um reator pistonado ideal. Nós forçamos que a unidade tenha comportamento mais próximo de um reator pistonado ideal. Como é que eu faço isso? Eu coloco no reator, eu doto o meu reator de um conjunto de chicanas, de tal modo que eu force o escoamento nesse reator, de modo que ele tenha uma grande relação comprimento-largura. É a mesma coisa que na hora que eu coloco chicanas, eu vou forçar esse reator a ter um padrão de escoamento próximo de um reator pistonado ideal. Eu coloco chicanas. E aí eu forço o escoamento a ter um conjunto de variações nesse sentido. Então é uma forma de eu admitir, olha, eu vou tentar forçar que o meu reator comporte-se como um reator pistonado ideal. Coloco chicanas. Então, tanques de contato tipicamente são reatores pistonados ideais. Portanto, por que esses reatores eles são chamados de ideais? Porque eles apresentam padrões extremos de mistura. Por ora, o que nós vimos? Nós vimos as características clássicas do que nós chamamos de reatores ideais. Batelada, semibatelada, mistura completa, pistonado ideal. Nós vamos, posteriormente, nós vamos fazer alguns vídeos onde nós vamos apresentar o equacionamento de cada um desses tipos de reatores. Mas a gente tem que saber que, na prática, dificilmente os nossos reatores reais eles se comportam como reatores ideais. É muito difícil. O reator ideal é uma idealização, que é muito prática. Mas na prática, nem sempre os meus reatores reais comportam-se como reatores ideais. Então, tem muitas situações, basta eu admitir um padrão de comportamento que eu consiga ter informações, eu consiga ter elementos para poder gerar equações e fazer um dimensionamento. Mas é bom a gente ter em mente que isso são idealizações. Nem sempre o reator real comporta-se como um reator ideal. É uma idealização. Tá certo? Então, para forçar o conceito, né? Então, lembrando, os reatores ideais são idealizações para o comportamento de reatores reais.
Bom, então, o que nós vamos fazer posteriormente? Depois eu vou produzindo um outro conjunto de vídeos, e esses vídeos eu vou falar exclusivamente sobre o reator em batelada. Então eu vou fazer um vídeo sobre o reator em batelada, o seu equacionamento, o reator semi-batelada, seu equacionamento, mistura completa, seu equacionamento, reator pistonado ideal, seu equacionamento. E aí, eventualmente, nós vamos apresentando alguns exemplos de como é que eu consigo fazer cálculos, dimensionamentos, comparações entre diferentes tipos de reatores. Então, por hora, o nosso objetivo é nós mostrarmos como que esses reatores eles se comportam, suas características clássicas básicas, de tal forma que a gente consiga ter elementos para posteriormente gerarmos equações que permitam o dimensionamento. Bom, caso vocês queiram estudar reatores e a sua aplicabilidade na engenharia sanitária e ambiental, recentemente eu publiquei um livro chamado Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro ele está em PDF, ele é gratuito, pode ser baixado diretamente neste site, é o meu site particular, é o www.sidneyseckler.com/livro. Então vocês podem ir lá, baixar o livro, está gratuito, é em PDF, e lá nesse livro nós temos, especificamente na parte inicial do livro, nós temos um capítulo onde nós falamos sobre cinética química, falamos sobre reatores ideais e falamos sobre reatores não ideais. E nós temos para cada capítulo pelo menos 10 exemplos de cálculo, dimensionamentos, de tal forma que esses conceitos possam ser ficarem sempre bem sedimentados. Então, caso vocês queiram dar uma olhada lá com mais cuidado, vocês podem pegar o livro, estudarem, e lá nós temos um capítulo exclusivamente devotado a reatores ideais e depois, posteriormente, um capítulo sobre reatores não ideais. Tá bom? Então, bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, ou se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse vídeo, coloque nos comentários, e aí, em sendo possível, eu vou respondendo os comentários de vocês. Se alguém tiver alguma sugestão de assunto, tema, onde nós possamos trabalhar e apresentar novos vídeos, também faça sua sugestão, a sugestão de vocês, coloque nos comentários, e aí, em sendo possível, a gente vai produzindo novos vídeos para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui, e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos.